Estamos aqui de volta e hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula passada, só para a gente lembrar. Aula de física, aula de hidrostática. E na nossa aula passada nós vimos toda aquela parte de hidrostática, começando com aquele conceito de pressão, pressão no interior de um líquido dada pela lei de Stevens, princípio de Pascal, a prensa hidráulica, enfim, vimos isso tudo e hoje nós vamos resolver os exercícios. Vamos fazer as questões que vão cair na nossa prova, tá? Então o material já está aí à disposição, não está o material à disposição aí do pessoal? Então vamos lá, vamos aqui começar com a nossa primeira questão de hoje. Diz assim, ó, um caminhão de massa 5 toneladas, eu vou anotar aqui para vocês, tá? Então, olha, um caminhão de massa 5 toneladas, carregado com carga de 3 toneladas. Então, eu vou chamar essa aqui massa do caminhão. Ok, obrigado. Massa do caminhão e a massa da carga, eu vou chamar de MK. 3 toneladas. Então, olha aí, nós já temos a massa do caminhão e dentro desse caminhão tem 3 toneladas de massa. Para quem não lembra, tonelada equivale a 1 quilograma. Desculpe, uma tonelada equivale a 1000 quilogramas, tá? Então vamos lá. Um caminhão de massa 5 toneladas, carregado com carga de 3 toneladas, tem eixos articulados que permitem fazer o uso de 4 a 12 pneus aos pares simultaneamente. Então, tem uns caminhões que quando ele, dependendo da carga que ele está, o motorista levanta uns pneus para ele não ir gastando. Então, ele tem essa condição de 4 a 12 pneus aos pares simultaneamente. O número de pneus em contato com o solo é determinado a fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica. Esse aqui é um dado importante. Ele está nos dizendo que cada pneu desse só suporta uma pressão até, no máximo, o dobro da pressão atmosférica. Lembrando que a pressão atmosférica é a pressão que nós temos devido à massa de ar sobre nós, ou seja, devido à atmosfera, aqui no nível do mar, tá? Essa pressão, inclusive nós vimos também na aula passada, essa pressão atmosférica, que equivale aproximadamente a 10 a quinta, 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado, que também é chamado de Pascal, que é a unidade de pressão do sistema internacional. E essa pressão também, nós apresentamos uma experiência de um cara chamado Torricelli, ou Torricelli, que através de uma coluna de mercúrio, ele observou que a pressão dessa coluna de mercúrio se equilibra com a pressão atmosférica a uma altura de 76 centímetros ou 760 milímetros, ou seja, a pressão de uma coluna de mercúrio de 76 centímetros ou 760 milímetros equivale à pressão de uma atmosfera, tá? Então ele diz o seguinte, o número de pneus em contato com o solo é determinado a fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica. Então, a pressão que eu vou tratar aqui, que eu vou chamar de P, ela teria que ser o dobro da pressão atmosférica. A área de contato entre cada pneu e o asfalto equivale à área de um retângulo de lados 20 centímetros e 30 centímetros, ou seja, o retângulo, eu vou desenhar ele aqui para você. Nós temos um retângulo aqui, tem um negócio aqui que faz esse vai ficar certinho, mas eu não sei como é que faz. Como é que faz aqui para a gente... Vocês estão ouvindo aí? Tu me ensinou da outra vez, para a gente faz o desenho todo torto, aí ele fica certinho. Como é que faz? Vem me ensinar aqui de novo isso. Espera aí que agora sumiu tudo aqui. Vai. Vai entrar na câmera. Aqui,
Esse aqui é qual desenho? Esse desenho aqui, ó. Você faz ele e segura. Ah, tá. Então pronto. Então vamos lá. A borrachinha para aí. É só segurar, né? Vivendo e aprendendo. Vamos lá. Eu faço a primeira desenho e segura. Agora. Ficou bonitinho. Então eu tenho um de 20 centímetros por 30 centímetros. Claro que isso aqui tem uma área, né? Essa área equivale, ele podia dizer assim, olha, a área de contato do pneu com o solo é tanto, mas ele deu um trabalhinho a mais para nós. Ele disse, essa área de contato do pneu com o asfalto equivale à área deste retângulo de 20 por 30 centímetros, tá? Então, essa área, que eu vou chamar de A somente, área de um retângulo, você lembra? Área de um retângulo, você já viu isso lá, com certeza, lá em matemática. Área de um retângulo é a base vezes a altura, ou seja, 20 vezes 30, só que aqui está em centímetros, tá? É bom a gente ficar atento para isso aqui, porque a unidade de comprimento no sistema internacional é o metro. Então, daqui a pouco a gente vai ter que ver exatamente, mas eu vou colocar aqui, olha, 20 vezes 30. 20, vou logo fazer essa conta aqui, 2 vezes 3 dá 6, 600. Só que aqui está em centímetro quadrado. Então pronto, isso aqui é um dado do problema, tá? Ele nos deu. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nos deu, a gente já sabia, mas ele mandou a gente considerar isso aí. E a pressão atmosférica de 10 elevado a quinta Pascal. Vou colocar aqui, ó. Está acabando o espaço aqui. Ele diz que a pressão de uma atmosfera, podia chamar de P0, vou chamar de pressão atmosférica. 10 elevado a quinta Pascal. Lembrando que Pascal é a unidade de pressão do sistema internacional. Newton por metro quadrado, ou Pascal. Você pode chamar de Newton por metro quadrado ou Pascal. O menor número de pneus em contato com o solo que o caminhão deverá usar. Vou chamar de N, tá? Ou N, número de pneus. Tá aí os dados do problema. E ele quer saber o seguinte. Qual o número mínimo de pneus que o motorista tem que arriar lá, naquele sistema lá do caminhão? Ele disse que ele pode usar de 4 a 12 pneus, né? Qual o número mínimo para que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica? Como é que eu posso resolver esse problema? Onde é que a gente vai buscar a solução para esse problema? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, já para facilitar a nossa vida, é olhar as unidades. Eu tenho que usar as unidades todas no mesmo sistema, porque senão vai me causar problema no resultado, tá? Como o espaço aqui está muito pequeno, eu vou usar aqui a lousa para a gente ver. Primeira coisa que eu vou colocar aqui, acompanhe aqui, por favor, a área, tá? Problema de número 1, esse aqui, tá? A área é 20 por 30, que dá 600 centímetros quadrados. Só que a unidade de área, vamos começar, a unidade de comprimento no sistema internacional é o metro. Consequentemente, a unidade de área é o metro quadrado. Isso é até bom para a gente relembrar a nossa primeira aula. Como é que eu transformo de 600 centímetros quadrados para metro quadrado? Bom, aí eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês que eu já tinha falado lá atrás, tá? Eu vou colocar aqui, depois a gente apaga daqui. Só para a gente lembrar, olha, essa reta aqui, que nós colocamos aqui no meio, 1 metro. E aí a gente fez e foi colocando nessa reta aqui
as unidades que nós temos: metro, quilômetro, centímetro e por aí vai, tá? Então, para cá eu vou colocar metro, depois do metro vem o decímetro, o centímetro e o milímetro. Para cá vem o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Com essa reta numerada eu faço qualquer transformação de unidade. Se você tiver alguma dificuldade, volte lá na nossa primeira aula. Nem sei qual foi a data, mas se você for lá, vá lá na nosso... Como é o nome da plataforma? Toda vez eu esqueço. É não sei o que book. Não é assim? Tem uma plataforma aí, eu não lembro bem do nome dela, e aí você vai lá e vê a nossa primeira aula. Lá na primeira aula nós falamos dessa reta numerada. O Classroom, passei longe, né? Lá você tem o Classroom lá, entre lá. Primeira aula de física, nós fizemos somente praticamente foi uma revisão de matemática que nós fizemos naquela primeira aula. E é aqui que funciona assim, ó. Se você tem aqui uma medida em centímetro e quer transformar, por exemplo, para metro, você está bem aqui, ó, centímetro, tá? E aí eu quero transformar, por exemplo, 30 centímetros para metros. Como é que eu faço? Olha, eu pego e confiro aqui, ó. Eu passo uma, duas. Eu chego bem aqui, olha. Eu andei duas casas para a esquerda. Então, o que é que eu faço? Se eu tenho, por exemplo, 30 centímetros, para transformar para metro, quando a vírgula não aparece, é porque ela está depois do último algarismo. Isso aí também a gente já sabia. Então, eu vou andar com essa vírgula duas casas para a esquerda. Então, ela vem para cá, ó, 0,30, só que agora metro. Ela estava aqui, andou duas casas para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, a vírgula vem junto. Se eu ando para a direita, a vírgula vai para lá. Só que isso aqui não serve só para a gente transformar a unidade de comprimento. Também a gente pode usar para a unidade de área e de volume. A diferença é que quando eu usar, por exemplo, aqui a unidade de área, se eu quero transformar de centímetro quadrado para metro quadrado, vale a mesma coisa, de centímetro para metro, tá? São duas casas que eu vou andar. Só que como é quadrado, aí eu multiplico por 2. Ou seja, se eu vou andar duas casas, centímetro quadrado, eu multiplico 2 vezes 2. Então eu vou andar, na verdade, 4 casas. Ou seja, duas casas para cada uma dessas que eu pular aqui. 2, 4. Então aqui, por exemplo, 600 centímetros, quando a vírgula não aparece, é porque ela está depois do último algarismo significativo. Ou seja, vai ficar 0, eu vou andar 2, 4. 4 casas. Então essa vírgula vai andar 1, 2, 3, aí eu ando mais uma aqui, eu acrescento mais um 0. Metro quadrado. Ou seja, 600 centímetros quadrados é a mesma coisa que 0,06 metros quadrados. Se fosse volume, nós vamos fazer um exercício daqui a pouco que vai precisar transformar volume. É a mesma coisa. Se eu ando duas casas, aí para cada casa, são 3 que eu vou andar com a vírgula, ou seja, eu multiplico por 3. Se fosse volume aqui, seria 3, mais 3, seria 6 casas que eu iria andar. E se fosse daqui para lá, anda com a vírgula para a direita. Tá? Essa é uma forma que você tem para fazer essas transformações de unidade. Tá? Aqui também, é bom, vou colocar aqui só para a gente lembrar, tá? Área. Potência de base 10, está lá na nossa primeira aula também. Eu falei para vocês lá que a gente ia usar muito isso. Vou escrever esse 0,06
metros quadrados em notação científica. Escrever em notação científica é pegar a vírgula e levar para depois do primeiro algarismo significativo, ou seja, eu vou trazer a vírgula para cá, olha, para depois do 6. Ela estava bem aqui, aí eu andei uma, duas, ela veio para cá. Eu andei com ela 2 casas. Para não mudar o resultado, eu multiplico por 10 elevado a 2 casas que eu andei negativa, porque nesse caso inverte, tá? Como eu estou indo aqui para lá, quando eu ando com a vírgula para a direita, eu subtraio no expoente. Se eu ando com a vírgula para a esquerda, aí eu somo no expoente, porque eu estou fazendo a operação inversa. Lembre que lá eu estava trazendo daqui, andando para a esquerda. Então, andava para a esquerda também. Mas aqui eu estou transformando em potência de base 10. Por isso que ficou 6 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Você pode escrever dessa forma também a área, a mesma coisa daqui, tá? Por que eu estou preferindo escrever dessa forma aqui? Vai facilitar a minha conta, tá? 6 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Tudo bem. Agora, eu preciso lembrar de um conceito que nós demos na aula passada. E esse conceito, para a gente não esquecer, mas pressão, aqui. Conceito de pressão é a força dividido pela área. Força dividido pela área. Olha, pressão é força sobre área. Esta é a definição de pressão. Para nós entendermos qual é que vai ser, então, a pressão que vai estar submetido um pneu. Vai ser a força que está exercida na área de contato dele. A área nós já temos, ó. A área é A. A pressão, nós vamos adotar a pressão máxima que ele mandou a gente adotar. Qual foi a pressão máxima que ele disse que o pneu suporta? Está aqui, eu não passei para ali, mas está aí. 1 atmosfera, ou seja, 10 a quinta Pascal. Então, observe, eu já tenho a área e já tenho a pressão. Se eu tenho a área e tenho a pressão, então eu posso calcular quanto é que é a força que vai ser exercida em cada pneu. É esse cálculo que eu vou fazer agora aqui para vocês. A pressão é igual a força sobre a área. Então, significa que a força será a pressão vezes a área. A força exercida em cada pneu, isso aqui é para cada pneu. Lembre que esta área que ele me deu foi a área de um pneu, a área de contato. A pressão, quanto é que é? 10 elevado a quinta. Já está em unidade do sistema internacional, já está em Pascal. A área, 6 vezes 10 elevado a menos 2. Então, a força que cada... Desculpe, a pressão é 2 vezes a pressão atmosférica, tá? Então, essa pressão aqui, porque eu anotei os dados lá e não passei eles para cá, mas eu vou colocar eles bem aqui, ó. Tá aí, a gente anotou lá, que a pressão que cada pneu pode suportar é 2 vezes a pressão atmosférica. Isso foi um dado que ele me deu, tá? Então eu tenho que colocar que essa pressão aqui é 2 vezes a pressão atmosférica, que é 10 elevado a quinta Pascal. Só corrigindo aqui, tá? Então aqui vai ficar 2 vezes 10 a quinta
vezes 6 vezes 10 a menos 2. E agora, como é que a gente faz essa continha? Potência de base 10 de novo, tá? 2 vezes 10 a quinta, vezes 6 vezes 10 a menos 2. Aqui é matemática pura. 2 vezes 6, 12. Vezes 10 a quinta vezes 10 a menos 2. 10 a quinta vezes 10 a menos 2. Multiplicação de potência de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes. Só que somar aqui significa subtrair, porque eu vou somar 5 mais menos 2. Ou seja, 5 menos 2, que dá 3 Newton. Terminou o problema, Jorge? Não. Eu já tenho qual é a força que cada pneu, a força máxima que ele pode suportar para aquela pressão. Mas não podemos perder de vista que ele nos perguntou quantos pneus, que eu chamei de N, é que a gente vai ter que utilizar para suportar essa carga toda do caminhão. Lembrando que agora nós temos que considerar qual é a carga toda que vai ser exercida sobre esse caminhão. Esse caminhão vai ter o peso dele que ele nos deu, tá aqui, cadê? A massa dele, desculpe, que ele nos deu, que é 5 toneladas, e a massa da carga, que é 3 toneladas. Então, a força total que vai ser exercida sobre esse caminhão, vou colocar aqui agora, tá? Peso, é porque as letras ficam mais ou menos parecidas para não misturar as coisas, tá? Então, o peso total, eu vou chamar aqui de peso total. O peso total do caminhão mais a carga vai ser peso, também para a gente lembrar de uma aula um pouquinho mais lá atrás. Vá lá e pesquise lá numa dessas aulas. Peso, definição de peso. Peso é igual a quê? Lembram? Peso é a massa, só que aqui vou chamar de MT, massa total, vezes a aceleração da gravidade. Só que a massa é a massa total, é a massa do caminhão mais a massa da carga, que eu chamei de massa do caminhão mais a massa da carga, que eu chamei de K, vezes a gravidade. Eu tenho a massa do caminhão? Tenho. Tenho a massa da carga? Tenho. Tenho a gravidade? Tenho. Esses dados todos ele me deu. Eu anotei aqui, ó. Tá aqui. A massa do caminhão é 5 toneladas, a massa da carga é 3 toneladas e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Aí tem mais um detalhe. Esse problema é cheio de detalhes. A gente tem que observar com calma, com tranquilidade. A massa ele me deu em toneladas. Eu não posso usar ali a minha massa em toneladas, porque a unidade de massa do sistema internacional é o quilograma. Essa eu vou colocar aqui para vocês, tá? 1 quilograma, desculpe, 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Ou, se você preferir, 10 ao cubo quilogramas. Eu tenho que fazer essa transformação que a massa total é a massa do caminhão mais a massa da carga, vai ser 5 mais 3, que é igual a 8, só que toneladas. Então, eu vou ter que transformar essas
8 toneladas para quilograma. Como uma tonelada tem 1.000 quilogramas, ou seja, 10 ao cubo, então basta multiplicar esse 8 por 1.000, ou seja, por 10 ao cubo quilogramas. Então está transformado. Eu já tenho a minha massa em quilograma, eu tenho a minha aceleração da gravidade, que ele me deu, que é 10, e posso encontrar, então, esse peso total que está sendo exercido sobre o asfalto. Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Ó. Peso total será, então, massa do caminhão mais massa da carga, 8 toneladas. Já transformado, como a gente transformou ali, é 8 vezes 10 ao cubo quilogramas. Vezes a gravidade. Ele mandou ali a gente adotar a gravidade 10. Pronto. Então, o meu peso total é 8 vezes 10 vezes 10, está ficando apertado aqui, vezes 10 elevado ao cubo. Isso aqui tudo está em Newton, tá? Já chegou na resposta, Jorge? Não, mas agora nós vamos chegar. Por quê? Eu já tenho o peso total do caminhão mais da carga, eu tenho a força que cada pneu pode suportar, que a gente calculou, está aqui, ó. E aí eu posso, então, pensar da seguinte forma: eu tenho aqui 8 vezes 10 ao cubo, ou seja, 8.000 newtons. Eu tenho que distribuir eles para que cada roda dessa tenha, no máximo, 12 vezes 10 ao cubo newton. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a força total que eu tenho, ou seja, o peso que eu tenho, e dividir para ter o número de pneus, tá? Então, vamos lá. O número de pneus, isso eu vou fazer aqui porque tem espaço. O número de pneus, que é exatamente o que eu estou procurando, é o peso total, que eu já encontrei, está ali, dividido pela força que cada pneu pode suportar, que é a força F. O peso total é 8 vezes 10 ao cubo. Peso total, desculpe aqui, 8 vezes 10, aqui é 80, tá? Faltou essa multiplicação aqui. 8 vezes 10 é 80, aqui é 80. 80 vezes 10 ao cubo. Então, peso total, 80 vezes 10 ao cubo, dividido pela força que cada pneu suporta para ter aquela pressão máxima, que eu calculei lá, 12 vezes 10 elevado ao cubo. Foi esse o valor, não foi? Está ainda lá. 12 vezes 10 ao cubo. E agora termina com uma contazinha simples, porque 10 ao cubo aqui eu corto com 10 ao cubo daqui e sobra 80 dividido por 12. Será que a gente sabe fazer essa divisão? 80 dividido por 12? Façam aí essa conta, por favor. 80 dividido por 12. Vou facilitar aqui. Se eu dividir 80 por 4, vou simplificar por 4 aqui. 80 por 4 dá 20. 12 por 4 dá 3. Pronto, facilitou. 20 dividido por 3 dá aproximadamente, faça a conta lá, 6,7. Agora que vem
Ainda não terminou. O problema é o seguinte, não existe 6,7 pneus. Aí você diz, não, Jorge, então eu arredondo para 7. Tudo bem, vamos arredondar para 7. O problema é que ele disse lá no problema, lá em cima ele disse assim, olha, um caminhão de massa tal tem eixos articulados que permite fazer uso de 4 a 12 pneus aos pares. Eu não posso usar um número de pneus ímpares. Olha que mais cheio de detalhes esse problema. Então, se eu não posso usar um número de pneus ímpares, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o menor número de pneus pares. Então, não vai ser 7, não vai ser 6,7, que foi o valor exato que eu encontrei, que não existe 6,7 pneus. Não vai ser 7, porque tem que ser pares. Então, qual é a nossa resposta? É 8. É o próximo. Então, o número mínimo de pneus que eu tenho que usar para não ultrapassar aquela pressão é de 8 pneus. Esta é a resposta, que é o item C do problema. Aí você pode dizer, mas Jorge, ficou meio complicado esse negócio, é tanta conta. Não. Nós só usamos aqui uma fórmula da física, pressão é força sobre área, foi só essa fórmula, de tudo aquilo que a gente já aprendeu. O resto foi transformações de unidades. Transformar de centímetro quadrado para metro quadrado, transformar de tonelada, tá lá, né? Anotei lá, de tonelada para quilograma, ou seja, toda essa outra parte, essa parafernália que tem, são transformações de unidades e contas de potências de base 10 e contas de multiplicar e de dividir. O que nós precisamos entender, o raciocínio que nós utilizamos para resolver o problema é pensar na situação como um todo. Tem aqui um caminhão de massa de 5 toneladas, carregado com uma carga de mais 3 toneladas, ou seja, 8 toneladas no total. Se tem massa, então tem peso. Aí eu calculei esse peso. Peso foi outra fórmula, desculpa, teve mais essa fórmula, que o peso é massa vezes gravidade. Então eu calculei o peso total da carga mais do caminhão. Se eu dividir esse peso total pelo número de pneus, eu tenho a carga, a força que cada pneu está exercendo. Só que nesse caso eu não tenho o número de pneus, eu tenho a força que cada pneu suporta. E como é que eu calculei essa força que cada pneu suporta? Eu sei que pressão é força sobre área. Ele me deu a pressão. Ele disse que essa pressão máxima que o pneu suporta é 2 vezes a pressão atmosférica. Então, se eu tenho a pressão e tenho a área, ele não me disse a área tanto, não. Ele me disse que corresponde a uma área de um retângulo. Veja que ele complicou bastante o problema. Ele me deu, tá aqui, ó, a área do retângulo. Essa área do retângulo de 20 por 30, eu calculei a área do retângulo, então eu tive que primeiro calcular essa área. Calculando essa força, dividindo o peso total por essa força, eu vou ter um número de pneus mínimo que suporta. O resultado deu aproximadamente 6,7. Aí você pode perguntar, mas Jorge, eu não poderia ter como resposta 6, porque o item B dá 6. O que vai acontecer se eu usar um valor menor que esse 6,7? A pressão no pneu vai aumentar, porque a pressão máxima que ele suporta é de 2 atmosferas. Se eu diminuo o número de pneus, a pressão com certeza vai aumentar. Então, é por isso que ele pediu o valor mínimo de pneus. Então, eu tenho que arredondar. 6,7, então seriam 7 pneus. Só que ele me disse também no problema que esses pneus são colocados aos pares, de 2 em 2. Se é aos pares, não pode ser 7. Então, o próximo que vem par é 8. Por isso que a resposta do problema é 8. Tá bem?
O primeiro já serviu para a gente lembrar muita coisa, né? Depois você vê com calma aí. Vamos lá. Questão de número 2. A questão de número 2 diz assim: se você tiver alguma dúvida, mande aí para nós, pergunte, que eu respondo aqui para você, tá? Claro que se você não estiver assistindo ao vivo, não tem como eu responder a sua pergunta, mas se você estiver assistindo agora, ao vivo, porque eu sei que tem muitos que não assistem nesse horário, vão assistir à noite, vão assistir de madrugada, vão assistir no final de semana, mas se você está assistindo agora aí, tem vários alunos assistindo agora, tiver alguma dúvida, Jorge, eu não entendi isso aqui, pode pôr na pergunta que eu respondo para você. A questão de número 2 diz assim: ao utilizar um sistema de vasos comunicantes, um sistema de vasos comunicantes ideal, cujos diâmetros das seções transversais circulares valem 2 centímetros e 10 centímetros, respectivamente. É porque o espaço aqui é tão pequeno para resolver que eu vou começar resolvendo ele aqui, depois eu passo para ele. Vamos lá. Ele diz o seguinte: essa aqui é a figura, você tem aí a figura, ó, aqui, ó, aqui é a figura, tá? Ele diz o seguinte: isso aqui a gente chama de vasos comunicantes, isso aqui é a prensa hidráulica que nós estudamos na aula passada. Ele me dá o diâmetro, ele diz que cujos diâmetros das seções transversais valem 2 e 10 centímetros. Eu vou chamar o diâmetro 1, desse 1 aqui, centímetros. E o diâmetro do 2, 10 centímetros. 2 e 10 centímetros, respectivamente, conforme essa figura aí. É desejável elevar veículos a velocidade constante. Olha, isso é um dado importante, a gente não liga muito para ele, mas se a velocidade é constante, significa que não tem aceleração. Na nossa segunda aula, aceleração, variação de velocidade sobre tempo. Se não tem variação de velocidade, ou seja, se ela é constante, a aceleração é zero. Se não tem aceleração zero, segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Ou seja, se não tem aceleração, também não tem força resultante. Ou seja, a força resultante é zero. Isso é um dado importante para nós. Mas, Jorge, como é que eu vou saber que a força resultante é zero? Exatamente quando ele me diz que a velocidade é constante. Porque se a velocidade é constante, a aceleração é zero e, consequentemente, a força resultante é zero. Tá? É desejável levar veículos a velocidade constante, cuja carga máxima seja de 4.000 quilogramas. Então, vamos lá. A massa máxima que ele vai elevar é 4.000 quilogramas, ou 4 toneladas, né? Considerando a gravidade local, ele me deu a gravidade local também, 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber o módulo da força F1, está aqui na figura, olha, a força F1 é essa aqui, em newtons, necessária para levar esta carga máxima. Esse sistema aqui é um sistema multiplicador de força. Funciona mais ou menos como um sistema de alavanca, só que isso aqui é que a gente chama de prensa hidráulica. Nós vimos na aula passada esse conceito. Isso aqui utiliza-se para, por exemplo, um elevador de carro, um macaco que a gente chama, né? Através de uma prensa hidráulica. Você aplica uma força menor e consegue elevar um corpo com um peso muito maior do que aquela força que você aplicou. Isso aqui se deve a um princípio, né? Esse princípio que a gente viu na aula passada, que diz o seguinte: quando você aplica uma pressão no líquido incompressível, ou no fluido incompressível, no caso um líquido mesmo aqui, essa pressão ela se transmite a todos os pontos do líquido. Ou seja,
Quando você aplica uma força aqui na área A1, ele me deu aqui, se você aplica uma força nessa área A1, você, consequentemente, está exercendo uma pressão nesta área. Vou apagar aqui, que aí eu vou passar para cá agora para resolver isso aqui para vocês. Só um minutinho. O conceito básico que eu vou usar aqui, nesse problema de número 2, é que, se eu considerar aqui, olha, 2 pontos, eu vou colocar aqui no desenho para vocês. Coloca lá o desenho de novo para mim, por favor. O desenho aqui, se eu chamar isso aqui de ponto 1, e esse bem aqui de ponto 2, tá? Daqui o ponto 1 e o ponto 2, quando eu aplico uma força no ponto 1, que é aí onde ele está a figura, numa área, lembra do conceito que nós demos ainda há pouco, que pressão é força sobre área? Então eu posso dizer o seguinte, a pressão no ponto 1 é igual a força F1 dividido pela área A1. Só que essa pressão, ela se transmite para todos os pontos do líquido. Porque quando eu aplico uma pressão em um ponto do líquido, essa pressão ela é transmitida para todos os pontos do líquido. Significa que a pressão no ponto 2, bem aqui, vai ser a força F2 dividido pela área 2. Só que a pressão no ponto 1 será igual à pressão no ponto 2. A pressão no ponto 1 vou chamar de PR, tá? Para não confundir com peso. A pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Só que a pressão no ponto 1 é a força F1 dividido pela área A1, que é igual à pressão no ponto 2, que é a força no ponto 2 dividido pela área A2. Tá, Jorge, agora vamos lá. O que ele me pediu no problema? Ele me pediu a força F1. Ele está querendo saber o módulo da força F1 em newtons necessária para elevar esta carga. Ele quer esse F1 aqui. Para eu ter esse F1, eu preciso da área 1, eu preciso do F2 e eu preciso da área 2. Então eu vou buscar agora cada um deles. Será que eu tenho essa força e essas áreas? Vamos ver. Ele não me deu a área 1 e nem me deu a área 2. E agora, Jorge? O que ele me deu? Ele me deu o diâmetro 1 e me deu o diâmetro 2. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é transformar esse diâmetro para metro. Transformar esse diâmetro para metro. Olha, está aqui o meu desenho. Eu estou em centímetro, quero transformar para metro. Eu tenho que correr 2 casas para a esquerda. O 2,0 que está aí, eu vou correr com essa vírgula 2 casas para a esquerda. Ou então eu multiplico logo por uma potência de base 10, que vai dar 2 vezes 10 a menos 2 metros. Mas de onde é que vem esse 10 a menos 2, Jorge? Das 2 casas que eu andei, para ir de centímetro para metro. Então aqui, agora, já transformei de centímetro para metro. E aqui vai ficar 10 vezes 10 a menos 2 metros. Já transformei tudo para metro. Já resolvi meu problema aqui, tá? Mas, vamos lá. Tem um conceito de matemática que, se a gente não souber aqui, a gente não resolve o problema. Como é que eu calculo a área de uma circunferência? Aí ele não me deu no problema, eu vou ter que saber como é que eu calculo a área de uma circunferência, Jorge. Área da circunferência. O professor de matemática já deve ter ensinado isso para vocês, aquilo que eu falei. Tem alguns conceitos para a gente resolver os problemas de física que a gente precisa da matemática lá.
A área de uma circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Ou π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. É a mesma coisa. Vou colocar bem aqui, olha. A área de uma circunferência é π vezes o diâmetro da circunferência ao quadrado sobre 4. Jorge, tu não tinha me falado dessa fórmula. Realmente eu não tinha falado, mas essa é uma fórmula que a gente aprende lá na matemática. Se a gente não souber, aí não tem como fazer o problema, tá? A área é π vezes d ao quadrado sobre 4. Então, significa que eu já posso aqui, vou colocar aqui agora, dizer que a minha área A1 é π vezes o diâmetro 1 ao quadrado sobre 4. Assim como eu posso dizer também que a minha área A2 é π vezes o diâmetro 2 ao quadrado sobre 4. Tá, só está faltando agora essa. Π é um valor de 3, a gente não vai nem precisar utilizar ele, mas em alguns problemas ele dá. Ele diz que vale 3, 3,14, alguma coisa. Eu tenho o diâmetro, eu tenho. Tá lá, a gente até transformou para metro quadrado, para metro. Vamos ver. Eu estou precisando da força F1. E quanto é que vale essa força F2, Jorge? Vamos lá. Se você pegar aqui a figura F2, a figura 2, tem um carro em cima, uma força lá. A força que está exercendo lá, que você quer carregar, é o peso do carro. É o peso do carro. Então, se você pegar aqui, olha, isto aqui, esse carro, a resultante das forças que estão agindo sobre ele é zero. Como assim zero, Jorge? Falei ainda há pouco. Ele disse que a velocidade é constante, ele não vai subir com uma aceleração, ele vai subir com uma velocidade constante. Velocidade constante significa que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, é porque a força resultante dele é zero. Para que a força resultante dele seja zero, é porque existe uma força para baixo aqui, que vai equilibrar essa força F2 que vai ser exercida pelo líquido sobre ele. E essa força nada mais é que o peso dele. Que o peso, no caso aí, desse carro. Então, eu posso dizer aqui que a minha força F2 em módulo é igual ao peso. Eu vou escrever aqui peso para a gente não confundir com pressão, tá? Mas peso, nós vimos ainda há pouco, peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Então, vai ser a massa vezes a gravidade. Tá? A massa, eu tenho. Ele me deu. Quanto é que é? 4.000. E a gravidade, ele também me deu. Quanto é que é? 10. Então, a minha força F2 vai ser igual a 4.000 vezes 10. É só fácil colocar mais um zero aqui. 1, 2, 3, 4. Eu já tenho a minha força F2, já sei como calculo a minha área 1, já sei como calculo a minha área 2, agora nós vamos partir para o que ele quer. O que é que ele quer? Não podemos perder de vista. Ele quer a força F1. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, trazer para cá. Vou deixar só o F1 desse lado. Então, F1 é igual. Eu vou pegar essa área 1, vou passar ela para lá multiplicando. Vai ser igual a F2 vezes o A1 passa multiplicando, vezes a área 1 dividido pela área 2. Acompanhe aqui comigo, por favor. F1 vai ser igual a F2 vezes área 1
π d1 ao quadrado sobre 4. Π vezes d1 ao quadrado sobre 4. Dividido pela área A2. A área A2 está aqui. Π vezes D2 ao quadrado sobre 4. Eu vou cortar logo o que eu tiver que cortar aqui. Olha, π sobre 4 aqui e π sobre 4 aqui eu corto. Então, o que é que sobrou? Que a força F1 é igual à força F2 vezes... O que é que sobrou aqui? D1 ao quadrado dividido por D2 ao quadrado. Vamos ver se eu já tenho isso tudo? A força F2 eu tenho? Calculei agora mesmo. Foi? Está ali ainda. Está indo... Volta lá aquela figura. Está ali. Deu 4.000 newtons. Eu tenho o diâmetro 1? Tenho o diâmetro 1? Tenho, ele me deu. Já transformei, inclusive, ele para metro. Eu tenho o diâmetro 2? Tenho também. Então, vamos lá. Deixa eu pegar e anotar para cá, que eu não tenho aqui o... Só substituir agora. Vamos lá. A minha força F1 vai ser a força F2, que é 4.000. Calculamos ali. 4.000 não, 40.000. Vezes diâmetro 1. Diâmetro 1, nós transformamos ele lá, ficou 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 10 a menos 2. Só que isso aqui é elevado ao quadrado. Dividido pelo diâmetro 2 ao quadrado. Diâmetro 2 ao quadrado, a gente transformou lá, é 10 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Só conta, gente. Potência de base 10, divisão, multiplicação. Se a gente não souber fazer isso, aí a gente tem que treinar. Vamos lá. 10 a menos 2 aqui, 10 a menos 2 aqui, já era. Já cortei. Tá? Então, o que é que sobrou aqui? F1 é igual a 40.000. Cuidado para a gente não engolir nenhum zero desse aqui. 2 ao quadrado, que é 4, dividido por 10 ao quadrado, que é 100. 10 ao quadrado é 100. Posso cortar logo esses dois zeros daqui com dois zeros daqui. Sobrou 400 vezes 4. Então, F1 igual a 400 vezes 4. 400 vezes 4, quando você multiplicar, dá 1.600. Que é a resposta do nosso problema. 1.600 Newton. A resposta aí está em Newton. Tá? Todas as unidades são do Sistema Internacional. O item correto, então, é o item D, de dado, 1.600 Newton. Mais uma questão que envolve muitos conceitos de matemática. Basicamente, o que nós utilizamos aqui foi a lei que diz que quando se faz uma pressão no interior de um líquido incompressível, essa pressão ela se distribui em todo o sistema do líquido. Então, é exatamente esse conceito que se utiliza para fazer esse problema. Então, a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2. Só que a gente sabe que pressão é força dividido pela área. E é exatamente essa força que eu vou exercer, quanto é a força que eu vou exercer naquela área para ter uma pressão que quando chegar lá no ponto 2 vai conseguir subir com aquela carga lá de 4.000 newtons. Igualo as duas pressões, uso o conceito da força dividido pela área e o resto é conta. Observem que o automóvel lá
tem um peso de 40 mil newtons. Olha, 40 mil newtons. Ou uma massa de 4 toneladas. Mas qual é a força que eu estou fazendo para elevar aquilo aqui lá? 1.600. Ou seja, com uma força de 1.600 newtons, eu consigo elevar uma carga com um peso de 40 mil newtons, ou em massa de 4 toneladas. Tá bom? Observe que isso é um multiplicador de força, ele funciona quase como uma alavanca. Vamos lá, questão de número 3. Então, essa aqui eu vou resolver toda aqui, essa dá, o espaço dá para fazer aqui. Tá? Ele diz assim, uma esfera tem seu peso mensurado por um dinamômetro. Dinamômetro é aquele sistema massa-mola que é uma balança, na verdade, né? Tipo uma balança. Vocês lembram? Vocês não são dessa época. Eu sou da época que o pessoal vendia camarão na rua. Não é da época de vocês, vocês são muitos novos. Eles iam num carrinho de mão, um camarão cheio, um camarão no paneiro. A gente comia um bocado aquele camarão. A gente ia lá para provar. Ele usava uma balançazinha que ele pegava e pendurava no paneiro e media lá. Aquilo ali era um dinamômetro. O dinamômetro, na verdade, é um sistema que mede força. Tá? Não esquece, dinamômetro, porque dina é uma unidade de força, que é a unidade de força do sistema CGS. Por isso que se chama dinamômetro. Tá? Então, uma esfera tem seu peso mensurado por um dinamômetro em duas situações. Na primeira, a esfera está pendurada no ar. E na segunda, ela está mergulhada em água. Considerando os dados da figura, o valor do empuxo em newtons que a esfera recebe ao ser mergulhada na água é igual a... Então, vamos lá. Então, duas situações. Você tem uma esfera, quando você mede o dinamômetro, ou seja, o peso daquela esfera fora d'água, ele deu aí 10 newtons. 10 newtons, tá? Então, eu vou chamar isso daí de força F1. É igual a 10 newtons. Mas se você observar, nesse caso aqui, na situação 1, quais são as forças que estão agindo neste corpo? Sempre teremos o peso do corpo. Ele tem massa. Se ele tem massa, ele tem peso. Então, aqui na figura, eu vou aproveitar a figura aqui. Tem a força do dinamômetro, que é 10 newtons que está suportando ele, e tem o peso dele. O peso desse dinamômetro, dessa esfera, vai ser o mesmo, não importa se ela está dentro d'água ou se ela está fora d'água. Então, o mesmo peso que eu tenho aqui no caso 1, eu vou ter também no caso 2. Peso. O peso é o mesmo. Tá. No caso 1, eu só tenho essas duas forças. A força F, que eu chamei de F1, que vale 10 newtons, e o peso. E no caso 2, quais são as forças que eu tenho? No caso 2, eu tenho a força... Eu vou colocar aqui, olha, F1 aqui e F2 aqui. Eu tenho a força F2, que é o que está medindo, que vale 7,5 newtons. Mas, neste caso, eu tenho uma outra força agindo também nessa esfera. Porque quando ele está dentro do líquido, aí que vem o conceito dentro da hidrostática que nós aprendemos na aula passada, que é o conceito de empuxo. O que é o empuxo? Para quem não assistiu a aula passada, para a gente relembrar para quem assistiu e para quem não viu, volte lá na aula passada, vá lá no Classroom, onde é que está essa aula da semana passada, está aqui, veja lá que nós falamos de empuxo, o lei de Arquimedes do empuxo. Arquimedes observou que um corpo, ao ser submerso no interior de um líquido, ou imerso no interior de um líquido, ele desloca
uma certa quantidade de líquido. E passa a surgir ali uma força vertical, na direção vertical e no sentido de baixo para cima, que empurra esse corpo para cima. E essa força, ela é igual ao peso do volume de líquido que ele deslocou. Porque quando um corpo entra no líquido, ele desloca uma parte desse líquido, porque ele vai ter que ocupar aquele espaço. Essa força ele chamou de empuxo. Então, o empuxo é uma força vertical de baixo para cima, que é igual ao peso do volume de líquido deslocado. Não é o peso do corpo, é o peso do volume de líquido deslocado. Então, aqui no caso 2, eu tenho mais uma força, que é a força do empuxo. Nas duas situações, esse corpo está em equilíbrio. Então, eu vou dizer o seguinte, na situação 1, que a força F1 é igual ao peso dele. Isso, claro, em módulo, porque um está para cima e outro está para baixo. Então, eu já sei que a força F1 é igual ao peso. Só que a força F1 vale 10. Ou seja, na situação 1, ele já me deu condições para calcular o peso do corpo. O que o dinamômetro está medindo nada mais é que o peso dele. Na situação 2, eu tenho que a força F2 para cima, mais o peso, mais o empuxo, que também é para cima, as duas forças que estão para cima vão ser em módulo, a soma das duas ao que está para baixo. Qual é a força que está para baixo? É o peso. Isso aqui já é a situação 2. Na situação 2 eu tenho a força F2, que é a força de tensão lá do dinamômetro. Eu tenho o peso dele para baixo, mas tenho também o empuxo. Então, a minha força F2 mais o empuxo é igual ao peso. Então, eu posso dizer que o empuxo é o peso menos F2. Passo o F2 subtraindo. Então, vamos lá. Então, o meu empuxo vai ser o peso, que eu já tenho aqui, ó, 10, menos a força F2, que é 7,5. Então, o meu empuxo é 2,5 newtons. Pronto, isso aqui as contas são mais fáceis, esse ficou mais fácil, tá? Qual é a letra D? 2,5 newtons. Aqui nós relembramos o conceito de empuxo, tá? O empuxo é a força vertical de baixo para cima que um corpo, quando ele fica dentro de um líquido ou de um fluido, de modo geral, surge, que essa força, esse empuxo, é dado pelo peso do volume de líquido deslocado. Aqui nós não utilizamos a fórmula do empuxo. A fórmula do empuxo é a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume do líquido que ele deslocou, ou seja, do líquido, tá? Então, letra D. Questão de número 4. Não estamos conseguindo avançar muito rápido porque não tem jeito, tem que ir devagar, senão a gente passa batido, né? Então, vamos lá. Questão de número 4. Um corpo de massa 400 gramas e volume 60 centímetros cúbicos encontra-se imerso no aquário, com água apoiado no fundo. A força normal exercida pelo fundo do aquário sobre o corpo é D. Aí ele me diz aqui, um corpo de massa 400 gramas, volume 60 centímetros cúbicos, ele está totalmente imerso dentro do aquário e apoiado no fundo. A força normal, chamada de N, exercida pelo fundo do aquário sobre o corpo ele dá aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e diz que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Esse problema aqui ele também é simples, mas ele requer algumas transformações de unidades que nos dão trabalho. Porque observe que ele nos deu
massa em grama, ele me deu o volume em centímetro cúbico, ele me deu a gravidade em metros por segundo ao quadrado e me deu a densidade da água em grama por centímetro cúbico. Tudo diferente. Eu tenho que trazer tudo para unidades do sistema internacional. Se eu não fizer essa transformação, pode aplicar a fórmula que vai dar errado no final. Então, o trabalho maior que eu vou ter aqui é fazer essas transformações. Nesse caso, para a gente ganhar tempo, eu não vou me deter muito nessas transformações de unidades, porque são aquelas mesmas transformações que nós fizemos na primeira e na segunda questão. Tirei isso daqui, tudo bonitinho, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer um desenho aqui para nos ajudar. Só para a gente entender. Eu tenho aqui um certo recipiente cheio de um líquido, tá? E aqui no fundo desse recipiente, vamos desenhar aqui, eu vou desenhar como se fosse uma esfera, tá? A esfera está aqui no fundo. Primeira coisa que eu vou fazer é aqui, quais as forças que estão agindo neste corpo? Uma eu sei que está aqui logo de cara, que é o peso dele. Tem mais alguma outra que está agindo aí que eu já sei que está? Tem. Se ele está no interior do líquido, ele fica submetido a uma força vertical de baixo para cima, que é igual ao peso e volume de líquido deslocado, que se chama empuxo. Estamos falando do empuxo de novo. Então, eu sei que tem uma força sobre este corpo, que é o empuxo. Tem mais alguma outra? Tem, Jorge. Tem. Qual é a outra? Ele diz que esse corpo ele está apoiado no fundo. Se ele está apoiado, por exemplo, eu estou apoiado aqui no piso desse estúdio. Se eu estou apoiado no piso, além do meu peso, tem uma força de baixo para cima que equilibra esse meu peso, que é a força de reação normal da superfície. Então, essa superfície, como ele está apoiado no fundo, na superfície do fundo, vai ter uma força, vou desenhar aqui, N, que é a força normal, é a força de reação normal. Quando eu aplico uma força nessa parede, eu aplico uma força para lá, essa parede reage com uma força de sentido contrário para cá, tá? É a força de reação normal. Então vamos lá. Essa esfera está parada lá. Se ela está parada, então eu sei que as forças que estão agindo nela para cima são iguais às forças que estão agindo para baixo. Ou seja, eu já sei que a soma do empuxo mais a força normal em módulo é igual ao peso. O que é que ele está pedindo, Jorge? Ele está pedindo a força normal. Então, eu já sei que essa força normal vai ser o peso, aí o empuxo eu passo para lá. Esta é a relação que eu vou usar para encontrar essa força normal. Não esqueça, ele está querendo saber a força normal exercida pelo fundo, que eu chamei de N. Para ter a força normal, eu preciso calcular o peso e preciso calcular o empuxo. Peso a gente já sabe. Peso é produto da massa vezes a gravidade. Aí entra o nosso problema, porque a massa aqui ele me deu. Só que ele me deu a massa em grama. Para transformar de grama para quilograma é uma reta parecida com essa, que eu vou andar com ela para ali, andar com ela para cá, ou então lembrar que em 1 quilograma eu tenho 1000 gramas. Então, 400 gramas, eu vou colocar bem aqui, ó, 400 gramas, para transformar para quilograma, eu multiplico por 10 a menos 3. Vou deixar em potência de base 10 aqui. Aí sim. Vou calcular em separado esse peso aqui, tá? Então, o meu peso, cadê bem aqui? Peso é a massa vezes a gravidade. Então, o peso é a massa, que é 400 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade que ele mandou eu adotar, 10. Então, o meu peso é 400 vezes 10 a menos 3 vezes 10. Conservo a base.
subtrai, somos expoentes. Quando não tem aqui é porque é 1. Menos 3 mais 1 dá menos 2. 400 vezes 10 a menos 2. Quando a vírgula não aparece, é porque ela está depois do último algarismo, ela está bem aqui. Se eu tenho elevado a menos 2, para eu eliminar essa potência, eu tenho que andar com esta vírgula 2 casas, como é negativo, para a esquerda. Então vai dar 4 newtons. A vírgula veio para cá, ó. Então ficou 4 newtons. Então o meu peso, já encontrei, 4 newtons. Agora, só falta eu encontrar o quê? O empuxo. Tá, então vamos lá. Empuxo, olha a fórmula aqui para a gente lembrar. O empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado. Então, o empuxo é a densidade do líquido, que no caso é a água, vezes a gravidade, vezes o volume de líquido deslocado. Como ela está toda no fundo, o volume de líquido deslocado é igual ao volume da esfera. Se tivesse só uma parte dela, eu teria que ver que parte é que está no fundo, tá? Densidade da água, ele me deu? Deu. Aceleração da gravidade, ele deu? Deu. Volume, deu? Também. É só substituir e fazer as contas, Jorge? Não, não é. Por que que não é, Jorge? Eu tenho que primeiro olhar as unidades, tá bom? Ele me deu a densidade da água em grama por centímetro cúbico. Não posso usar em grama por centímetro cúbico, porque a minha aceleração da gravidade está em metro por segundo ao quadrado. Ele deu o volume em centímetro cúbico, Jorge. E agora? Eu posso usar em centímetro cúbico? Não, porque a unidade de volume no sistema internacional é o metro cúbico. E como é que eu faço essa transformação? Esse eu vou fazer para vocês aqui, ó. Nós não vamos ter espaço aqui. Eu vou apagar aqui para fazer aqui para a gente fechar essa aula de hoje. É o maior trabalho deles é fazer essas transformações. Eu tenho 600 centímetros cúbicos, um volume. Junil, daqui a pouquinho tem aula do Junil. 600 centímetros cúbicos. Eu quero transformar isso aqui para metro cúbico. Aqui, ó, eu estou bem aqui em centímetro cúbico, quero trazer para cá para metro. Mas como é volume, é ao cubo, para cada uma dessas que eu andar equivale a 3. 3. Então eu vou andar 3, 6. 6 casas para a esquerda. Ou multiplicar por 10 elevado a menos 6. Tá? Então, isso aqui vai dar 600 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. De onde veio esse menos 6, Jorge? Olhe para cá de novo. Eu estou aqui em centímetro, quero transformar para metro. Só que é cúbico, é volume. Então, para cada um, se fosse comprimento, era só uma para cada. Mas como é volume, cada casa que eu vou andar para a esquerda vai equivaler a 3, ou seja, eu vou multiplicar por 3. Então, eu vou andar 3, 6, eu estou andando para a esquerda. 6 casas para a esquerda significa multiplicar por 10 elevado a menos 6. Então, volume, 600 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Já está transformado o volume, tá? 600, e agora eu tenho que transformar a densidade da água. A densidade da água, 1 grama, eu vou escrever dessa fórmula aqui, por centímetro cúbico. É a mesma coisa, eu tenho que transformar em cima e embaixo. Aí a gente vai gravando. 1 grama, é só eu lembrar. Eu podia colocar aqui, eu posso colocar aqui, olha. Aqui eu tenho o grama, aqui eu tenho o decigrama, aqui eu tenho o centigrama, aqui eu tenho o miligrama, aqui eu tenho
o decagrama, o hectograma e o quilograma. É a mesma coisa. Eu estou aqui em grama e quero transformar para quilograma. Olha, de grama para quilograma eu vou andar 1, 2, 3 casas para a esquerda. 3 casas para a esquerda, ou multiplicar por 10 a menos 3. Aqui para cada casa é uma mesmo, não é igual do volume que era 3 para cada casa que eu andasse. Então, 1 grama para transformar para quilograma, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Para a esquerda, então eu multiplico por 10 a menos 3, ou seja, 10 a menos 3 quilograma. De centímetro cúbico para metro cúbico, de centímetro para metro. Mesma transformação que eu fiz ainda agora. 3, 6. Então vai ficar, como não tem aqui, como se fosse 1. Fica 1 vezes 10 a menos 6 metro cúbico. Por que 6, Jorge? Porque foram, olha, de centímetro para metro. 3, 6, porque é volume, é metro cúbico, é centímetro cúbico. Divisão de potência de mesma base. Conservo a base e subtrai os expoentes. Menos 3, menos 6. Essas operaçõezinhas da matemática aí, ó. Então, a densidade da água vai dar 10 vezes, menos vezes menos dá mais. Então, fica menos 3 mais 6. Menos 3 mais 6 vai ficar 6 menos 3, que dá 3. Isso é meio... quilograma por metro cúbico. Essa é a densidade da água, que é a mesma coisa que 1000, tá? 10 ao cubo é a mesma coisa que 1000. Então, 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, vamos lá. Eu já tenho agora condições de calcular o empuxo. Densidade da água, 10 ao cubo. Já está tudo em unidade do Sistema Internacional. Gravidade é 10. Volume. Cadê o volume? Onde foi que a gente calculou o volume ainda há pouco? Está aqui. 400, já transformado, tá? Vezes 10 a menos 3. Fazendo as contas agora. Vamos fazer essas contas? 400 vezes 10 a menos 3. Onde é que estão essas contas aqui? 10 ao cubo vezes 10 vezes o volume. Desculpe, o volume não é 400. 400 é a massa, tá? Vou corrigir aqui. O volume é 60 centímetros cúbicos. Onde foi que nós fizemos a transformação dos 60? Ah, está aqui. Ó. O volume está aqui. 600 vezes 10 a menos 6. 600 vezes 10 a menos 6. Agora sim, vamos fazer essas contas. Se você fizer essas contas todinhas aqui, você vai chegar que o empuxo dá 0,6 newtons, tá? Então, vou fazer essas contas aqui, ó. 10 a menos 6, 10 ao cubo, é potência de base 10, aqui vai dar 10 à quarta, vai dar 10 a menos 2... E por aí vai. Vai dar 0,6 newton. Eu já tenho o empuxo, tenho o peso, eu vou encontrar agora a minha força normal, que é o peso 4, menos o empuxo, que é 0,6. Então, a minha reação normal vai ser 4 menos 0,6, dá 3,4 newtons, que é a minha resposta. Pessoal, tem muito de física aqui, mas tem também muito de matemática básica, tá? Então, eu fiz questão de trazer essas questões aqui para você. Primeiro que elas caem todas quais são questões de Enem, tá? Enem, vestibular e concurso. E também para a gente treinar, para nós treinarmos as continhas.
O professor Jonildo já chegou, vou passar a bola para ele. Nós conseguimos fazer só 4. Eu vou pensar ainda se na próxima aula a gente faz os outros, ou se a gente deixa mais para frente, tá? Mas tentem fazer em casa os outros 6 problemas que tem aí para vocês. E fica essa mensagem. Além de nós termos que saber todo o conceito físico da coisa, da lei de Stevin, da lei do princípio de Arquimedes, do empuxo, do peso, de todas essas formulazinhas, nós precisamos saber fazer essas continhas aqui. Porque se a gente não conseguir, aí não vamos sair do lugar. Lembrando, na nossa primeira aula, lá em junho, vá lá, faça uma revisão. Nós não demos física na primeira aula. Nossa primeira aula foi sobre essas contas. Foi sobre essas operações básicas que a gente precisa, tá bom? Tentem fazer as outras questões. Valeu, um abraço, bom fim de semana para quem está assistindo a aula agora. Para quem está assistindo durante a semana, durante o fim de semana, tem gente, Junildo, que só assiste no fim de semana. Inclusive, quero aqui agradecer aos que estão atendendo o nosso pessoal. Nós temos uma equipe daqui do Desafio que está mantendo contato com vocês, com todos os mais de 7.000 alunos que estão inscritos, seja por telefone, quem está conseguindo, seja por WhatsApp, seja por de diversas formas. Alguns não nos atendem, que pensam que é golpe. Mas tem muita gente atendendo. Qual é o objetivo disso? Para falar um pouco, para você passar para eles qual é a dificuldade que você está sentindo. Tem muita gente que não sabia nem ainda entrar na aula. Estamos ensinando todo mundo, tanto que aumentou muito a participação e nós queremos todo mundo participar. E eu vou encerrar aqui mandando um abraço especial para uma turma que a gente tem lá no município de Cutias do Araguari, lá no Gurupora. Um abraço para vocês e não desistam, continue firme que está se aproximando. Isso que nós vimos aqui, você que vai fazer o CFO do bombeiro, tá? Vai cair uma questão de hidrostática, não esqueça disso. Tchau!